Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Coesão, o que é mesmo? Isso. Conexão, conectivo. E nós vamos ver o quê? Os tipos. Começando pela sequencial. Pô, sequencial, lembra que palavra, mano? Sequência, né? Sequência. Porque os nossos pensamentos, eles vêm assim uma enxurrada, não é? Embolado. Agora, por exemplo, você está me ouvindo, você está pensando lá em outra coisa às vezes. Né? Ou então tá dormindo, então tá preocupado. Pô, e aí, quando sair, vai bater tal hora e já tá pensando lá no lanche. Eita, é muita coisa. Então a gente tem que organizar os nossos pensamentos e ter uma sequência. Isso é importantíssimo para o texto. Há texto que o primeiro parágrafo, que geralmente é o parágrafo de quê? Na redação? O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. A gente lê esse parágrafo, aí vai ler o segundo. Parece que é outra redação. Uma introdução de novo. Não tem progressividade, não tem sequência. Então, nesse caso aqui, o nosso objetivo da coesão sequencial, nós vamos usar, né? Uso de palavras que dão progressividade ao texto. Tá? Ou você pode pôr aí as ideias do texto. Porque o teu texto ele tem que ter o quê? Início, meio e fim. Igualmente a nossa aula agora. Eu comecei, vou ter um desenvolvimento e depois conclusão. Certo? E assim é na vida. Veja que isso aqui é importante. Não é só para vestibular, não. É inclusive para tua conversa com o teu namorado, com a tua mãe, com o teu patrão. Né? Importante, para ter progressão. Senão é aquela pessoa que vai conversar com a outra, fica calada, não diz porra nenhuma, quer que o outro adivinhe o pensamento dela. Entende? Horrível. E aí nós vamos lembrar. Geralmente, as classes. Aí aqui, conjunções, preposições e advérbios requisitadas. Tá? Então, isso aqui é fundamental, cara. Depois vem dizer que não precisa de gramática. Precisa sim. Então, a conjunção. Lembra que vai unir orações. O que você tem que lembrar de ficar craque? Estudar. Conjunções coordenadas, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva e apositiva. Aliás, a positiva não, né? A alternativa. E aí as adverbiais. Aquelas adverbiais condicionais, concessivas, temporais, finais. Tem que conhecer tudo. Pelo menos 3 conjunções de cada tipo desse. Vai vir uma questão como essa. Vai vir lá o Capitães da Areia e vai retirar um trechinho, vai grifar um conectivo, uma conjunção e vai pedir que você troque por uma de mesmo valor semântico. Ou uma que muda o valor semântico. Pode ter certeza, todo ano tem essa questão. Então você tem que conhecer as conjunções, tá? Eu não vou parar aqui para trabalhar isso, porque vocês viram na gramática, gente. Ok? Preposições, tem que conhecer as preposições essenciais, as preposições acidentais, as locuções prepositivas. E os advérbios. Principalmente, o que está lá na nossa prova? Prova não, mentira, o edital. Os advérbios modais. Né? Advérbio modal. Lembra que um modalizador são palavras que indicam juízo de valor. Então, você vai ter que lembrar aqui aqueles advérbios. Infelizmente, lamentavelmente, aqueles advérbios que mostram uma opinião. Advérbios que são para dar progressão. Olha só. Um que vocês usam bastante na redação. Lembra? Segundo parágrafo de desenvolvimento. Geralmente você soma alguma coisa, não é? O argumento 2. Aí você pode usar um além disso, né?
Você pode usar um além do mais. E tem gente que usa um outro sim. Já ouviram falar? Né? O outro sim é um advérbio de continuidade. É advérbio, tá? Então, conhecer o máximo que puderem. Isso daqui é a coesão sequencial. Ela serve para ligar o nosso texto, para costurar o nosso texto, para que ele tenha início, meio e fim. Entendido, sim ou não? Beleza? Agora a gente vai lembrar outro tipo. Lexical. Lexical, lembre, léxico. Léxico é vocábulo, vocabulário. Então, aqui, uso de sinônimo. Lembra o que é um sinônimo, maravilhosos? A fim de evitar repetições. Porque a coesão, ela busca exatamente isso. É conectar nossas ideias, né, para elas terem progressão, início, meio e fim, evitando repetições desnecessárias. É a competência de que número lá no Enem? Qual é a competência que vai fazer essa avaliação? É norma culta. A 4, né? Mecanismos de coesão. Tá? Então aqui eu vou usar sinônimos. A sociedade, tarará, tarará. Todas essas comunidades, ó, sociedade, comunidade. Ali do texto está funcionando como sinônimo. Outro tipo. Elipse. A elipse, né? Lembra do sujeito elíptico? Tá? O sujeito elíptico. Chegamos, ó. O nós não foi escrito na frase. Isso daqui é muito bacana vocês usarem, principalmente se vocês quiserem ganhar espaço no texto, né? Porque às vezes 30 linhas, muitas vezes não é o suficiente. Tem gente que quer falar demais, né? Que tem dificuldade para ser conciso. Então, aí, o que eu sugiro? Você que tem essa dificuldade, que use o máximo de elipses. Omite. O que der para omitir, palavras, expressões, verbos, você omite. A outra. Lembra que nós estudamos essa figura de linguagem, poderosos? Tá? A perífrase ou antonomásia. É aqui o uso de... Aqui, amores, é você nomear... Aqui já é o contrário, né? Enquanto tem aquele aluno que 30 linhas é pouco para ele, tem aquele que 20 é muito. Entendeu? Aí ele precisa o quê? Dar uma enrolada às vezes, né? Ele quer ganhar, quer encher a linha para chegar pelo menos até 20. Aí o que eu sugiro? Use perífrases. Em vez de falar São Paulo, aí vai lá, a terra da garoa. Ó, ganhou linha, né? Ganhou espaço. Tá? Então, em vez de falar o romantismo, né? Aí você diz, o movimento literário dos egocêntricos. Olha só, ganhou espaço aqui. Entende? Então, em vez de você usar o nome em si, seja da pessoa, da coisa, você usa expressões que vão aumentar. Em vez de falar Manaus, aí diz a terra morena, né? A cidade morena. Entendeu, gente? Parintins, a ilha da magia Tupinabarana. Pronto, e aí você vai ganhando espaço. É o uso da perífrase ou da antonomásia. Perceba que às vezes você usa o nome a primeira vez, aí depois você vai usando perífrases, né? O Brasil, aí depois diz lá, né? A terra Tupiniquim. Então, isso é a perífrase ou antonomásia. É o nome pelo qual o ser ficou conhecido. Pode ser uma pessoa, pode ser uma cidade, pode ser uma coisa, pode ser um órgão, tá? Não tem problema nenhum. É também muito bem-vindo.
para enriquecer, entendeu? O texto. Você sempre vai usar algo com algum objetivo, né? Aqui eu tô te dando mais opções, se for para ganhar espaço, se for para diminuir. Agora, o que eu quero que vocês façam? Escrevam, pô. Porque aí você vai ter que perceber o que você está usando. Você para de ser mais intuição, vai usando na tora, assim, sem saber o que está fazendo. Você começa a saber o que está tendo, a tomar ciência do que você está fazendo. Ah, eu vou usar aqui a coesão lexical. Ah, eu vou usar um sinônimo. Entende? Começa a saber o que está fazendo. Isso é maravilhoso. Só que só vai saber treinando, entendeu? Treinando, por isso tem que escrever. Aqui a referencial, que é uma das mais cobradas, tá? Você já sabe, tá? Aqui, ó, uso de pronomes. Aqui, a referencial, então, ó, já tá dizendo, o nome vai fazer referência. Não tem jeito, não tem como não ter repetição, entendeu? Porque, assim, vai vir para vocês lá o tema, não é verdade? Vocês vão repetir as palavras do tema, sim ou não? Sim, claro. Claro. Tem que fazer isso, principalmente no parágrafo de introdução. Depois você vai evitar as repetições, né? Aí você vai usar uma ótima perspectiva, são os pronomes aqui, a coesão referencial. Aí você vai lembrar, dentro aqui da referencial, a coesão endofórica. A gente já viu, por isso que eu vou colocar aqui bem curtinha, tá? Só para vocês relembrarem. Endofórica, referente dentro do texto. Referente no texto, ele tá dentro do texto. Aí você vai lembrar que vai ter a anafórica e catafórica. A anafórica retoma, né? Retoma o referente. E a catafórica, né? Não catafórica. Essa daqui antecipa o referente. Só é lembrar, tá? Aqui, ó, A antes, C depois. Observa que aqui, ó, esse ela está se referindo à mãe. Tá? Aqui é um anafórico. Aqui eu primeiro apresentei, né, o pronome. Ela é linda, não sei quem é, eu estou antecipando. O meu referente apareceu depois, então aqui é um catafórico. Ok? Então, eu retomei anafórico, eu anunciei, eu antecipei, é um catafórico. Lembrando que o referente está dentro do texto. Beleza, galera? Entendido? Fácil, 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 né? Ó, e aqui é coesão esofórica. O referente não tá no texto. Lembra que endo é dentro, né? Então o referente ele vai estar no texto, expresso, ou antes ou depois. Em algum momento ele vai aparecer. Mas muitas vezes a gente escreve um texto em que a referência não tá dentro do texto, tá fora. Geralmente, como eu coloquei aqui, ó, para expressão de tempo, de pessoas ou de lugar, tá? Por exemplo, ó, naquela época eu era feliz. A gente sabe dizer que época é essa? Especificamente? Não sabemos dizer, tá? Muitas vezes lá no texto também vai ter, a gente vai ter que fazer uma inferência, né? Vai ter que interpretar.
E é importante vocês perceberem isso. Por isso que é importante vocês lembrarem do contexto das obras literárias. Isso aí vai ser fundamental, tá? Que época que passa? A época quando estiverem lendo Capitães da Areia. Ah, aquela história lá se passa em que época? A história do Ciranda de Pedra se passa mais ou menos em que época? Os poemas da Astrid Cabral revelam que época? É bom perceber. Ó, aqui tudo é belo. Sabem me dizer onde é isso? Não, aqui onde? Eis a questão. Não tem um referente no texto. Se tivesse lá, Manaus é um lugar, tararará, aqui tudo é lido. Aí esse aqui era Manaus, né? Mas do jeito que tá, não sabemos dizer qual é esse aqui. Geralmente vem para questões de interpretação, em que você vai precisar inferir, concluir que lugar é. Aí aqui, ó. Você é importante. Quem é esse você? Eis a questão. Do jeito que está aqui, não está expresso no texto. O referente aqui, ó, tá fora do texto. A gente não sabe dizer com exatidão porque não está no texto. Entendeu o que é a coesão exofórica? Então, essas palavras maravilhosas vão ser chamadas de deíticos, tá? São, como eu coloquei aqui, palavras, expressões que se referem geralmente a tempo, pessoa, lugar, que não estão expressos no texto. Entendido? É difícil? Não, é uma delícia, né? Agora é hora de trabalhar, tá? Pega a tua apostila aí, vamos exercitar. Por favor, querido. Ih, me ajuda. Please. Tá bem aí pertinho de você, minha rainha. Amores do meu Brasil varonil, eu preciso que vocês abram a apostila na página de número 20. Por favor. Prof, só tem esses tipos de coesão? Não, maravilhosos, tem outros tipos. Não, abre na 21, por favor. Vou começar pela 21. Bom, número 7. Em todas as opções a seguir, ocorrem processos utilizados para evitar-se a repetição de palavras idênticas. Um dos problemas na língua escrita. Sim, né? Você vê que é uma coisa que faz muito aluno perder ponto na redação, é que ele comete muitas repetições. Assinale a opção em que a repetição do termo sublinhado foi evitada por elipse. Então, sublinhou um termo e a repetição dele foi omitida. Entendido? Você tem que lembrar o que é a elipse. Porque aí ele não te explicou. Às vezes a UEA faz isso, às vezes ela não explica, mas às vezes ela explica. Às vezes ela ainda diz, elipse é o processo, tarará, tarará. Aí assinale onde está ocorrendo. Né? A UEA tem dessas também. Mas às vezes não, então por isso você tem que saber. A omissão. Solidão. Um lugar bom de visitar de vez em quando, mas ruim de adotar como morada. Como que a palavra um lugar foi retomada? Como? Onde que ela aparece aí? Cadê? Como ruim, mais ruim de adotar como morada. O que é ruim de adotar como morada? Não é um lugar? Um lugar ruim de adotar como morada. Aí esse um lugar está retomando o quê? A solidão, certo? Então eu pergunto, ele apareceu lá na outra oração? Apareceu? Apareceu apenas a referência, mas foi escrito alguma coisa? Não, foi omitida, né? Foi omitida. Tá aí a nossa resposta. Olha a outra. Não se encontra a solidão. Nós a fazemos.
Como é que houve aí a repetição da palavra solidão? O A. Nós fazemos o quê? A. Aí esse A se refere à solidão. Que coesão é essa? Referencial. Não é por elipse. Muito bem. Referencial, anafórica ou catafórica? Anafórica, não está retomando? Né? Escreve, criatura. Apostila que não é escrito nada é porque o aluno não estuda. Né? Vai escrevendo, fixa. Ok? Então, esse A está se referindo à solidão. É um anafórico, coesão referencial. O bajulador é aquele que alimenta um crocodilo, esperando comê-lo no final. O crocodilo apareceu de novo em que palavra? Comê-lo, o lô. O lô se refere ao crocodilo. Coesão o quê? Referencial anafórica. Todo adulador vive às custas de quem o escuta. O adulador aí apareceu onde? No O. Coesão referencial anafórica. O problema é que a maioria dos homens prefere um elogio que os prejudique a uma crítica que os beneficie. Qual é a palavra que retoma? Os. Coesão anafórica novamente, né? Referencial. Então, a única que foi omitida. Eu sei, mas eu vejo que não foi escrito nenhuma palavra lá para retomar. Foi o contexto que me fez entender. É a letra A. Entendeu aí o que é a omissão? A elipse? O que vocês têm que lembrar? Eu já vou adiantar um babado que vai aparecer mais à frente, em figuras de linguagem. E a UEA já cobrou isso, tá? Lembra que a elipse, ela é uma figura de linguagem. A omissão, geralmente, de palavra que ainda não apareceu no texto. Maria, um amor. Né? Maria, vírgula, um amor. É uma omissão de palavra que não apareceu no texto. Agora, quando a palavra já apareceu no texto e eu omito ela, como foi o caso aí, não foi? Na verdade, na figura de linguagem, isso não é uma elipse. Você põe aí, figura de linguagem como zeugma, ok? A omissão de uma palavra que já foi citada no texto. Mas para coesão textual, tudo é elipse, entenderam? Então, para figura de linguagem, tem diferença, elipse e zeugma. Para coesão, só elipse. Entenderam? Tá bom? Resposta aí, letra A de I love you. Começamos super bem, vamos para a questão número 8. Leia o texto, não leia. Sempre leia primeiro o enunciado. Já falei para vocês. Para evitar a repetição da palavra sublinhada, o autor do texto apelou para a seguinte estratégia. Então, quando vocês virem lá, mecanismos de coesão, estratégias de coesão, estratégias argumentativas, né? Isso aqui tudo envolve, tá, maravilhosos? Então, vamos ver. Se ele usou a elipse, se ele usou um sinônimo, né, que é a lexical, você já sabe. Se usou a perífrase, se substituiu por um pronome, ou se eu tenho a ampliação do termo inicial. Gente, esse nome bonito aí, né? Ampliação do termo inicial. Coloque aí do lado, mano. É aquilo que vocês veem lá na sintaxe, como aposto. Né? Porque às vezes acontece isso. A ONU, aí depois vem lá, a organização, né? Explica, a Organização das Nações Unidas. Explica. Nesse caso, é essa ampliação do nome. É um aposto, tá, amores? Que é muito bem-vindo também quando você quer ganhar, né, espaço. Aí a gente explica, usa mais apostos. Bom, vamos lá agora para o texto, saber o que está rolando. Contrariamente ao que ocorria outrora, a excelência hoje não se afirma pela duração. A
preeminência sobre grande número de competidores e concorrentes, se afirma rapidamente e tem pouca duração. Então, aí vocês observem que a excelência, pergunto, poderosos, lindos, maravilhosos, por acaso foi omitida depois? A preeminência sobre grande número de competidores e concorrentes se afirma rapidamente e tem pouca duração. Veja, observe, eu tive aí alguma elipse, alguma omissão? E principalmente, teve algum sinônimo de excelência? Você viu aí no texto? Ou ainda, tem algum pronome? Outra coisa, a excelência, ele fez algum aposto depois? Veio uma explicação? Não. Então aí, veja que esse texto ele era mais amplo, tá? Por isso talvez também você tenha dificuldade, porque ele não está com o texto completo. Mas ele estava falando sobre a questão justamente das qualidades, né, que hoje você tem que ter. E aí depois, para essas qualidades, ele nomeia como excelência. A excelência, que antes para a gente conseguir, era algo mais árduo, né? Era um processo mais difícil. Você tinha que ter mais esforço. Não que hoje não tenha. Olha vocês aqui, né? Tendo todo esse esforço para chegar à universidade pública e tudo. Mas concordam comigo que para você ser excelente, muitas vezes não vai ser preciso fazer todo esse processo? Entende? Olha, antes, eu queria aprender um novo idioma. Era muito mais difícil. Hoje em dia, não. Para você se tornar excelente, vai ser mais preciso você do que ter que fazer um curso, coisa do tipo. Tá? Portanto, aqui, esse excelência, ele está nomeando, né? Ele chamou por um nome que qualificou. Então, é o caso da perífrase ou antonomásia, ok? Ai, caramba. Perífrase, substituição por uma perífrase, viu? Letra C, em homenagem aos maravilhosos homens. Entendido? Atenção agora, por favor, à questão 9. Temos um texto maior, né? Um texto mais aqui completo. Todavia, primeiro leia o enunciado. Assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente as relações coesivas estabelecidas entre os enunciados pelas expressões destacadas no primeiro parágrafo. Então, observa lá que ele grifou e que tem que ser na ordem que elas estão aparecendo lá no primeiro parágrafo. Também é necessário, tá? Você entender, né? Esses conectivos bonitinhos. Olha só como ele diz. Dialética erística é a arte de discutir. Mais precisamente, a arte de discutir de modo a vencer. E isso perfaz et per nefas, por meios lícitos ou ilícitos. O importante é ganhar aqui, né? De fato, é possível ter razão objetivamente no que diz respeito à coisa mesma, e não tê-la aos olhos dos presentes, inclusive aos próprios olhos. Assim ocorre, por exemplo, quando o adversário refuta minha prova, e isso é retomado como uma refutação da tese mesma, em cujo favor
Bom, vamos concluir na próxima aula.